Baixe os áudios em MP3 desta lei gratuitamente e veja a playlist deste vídeo nos links que estão na descrição. Bons estudos. Parágrafo 6º. São considerados segurados empregados os ocupantes de cargo em comissão como de cargo de ministro de Estado, de secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial, e fundações. Parágrafo 7º. Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. Parágrafo 8º. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de contribuinte individual, à razão de no máximo 120 pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. Parágrafo 9º. Não descaracteriza a condição de segurado especial. E a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que o outorgante e o outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar. Segunda, a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano. Terceira, a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado, em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. Quarta, ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tenha algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo. V, a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, desde que não esteja sujeito à incidência de IPI, e sexta, a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural, e sétima, a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do parágrafo 14, da participação do especial em sociedade simples ou empresária de objeto ou âmbito agrícola formada só por especiais. Nota 1. Pode até incidir o IPI e não perder a condição, desde que seja nessas sociedades formadas unicamente por especiais. Nota 2. O termo especial abrevia segurado especial. Oitava, a participação em programas e ações de pagamento por serviços ambientais. Incluído pela Lei nº 14.119, de 2021. Parágrafo 10. Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de e benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Segunda, benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso 4º do parágrafo 9º deste artigo. Nota, tal parágrafo e seu inciso não falam da complementar, falam de programas assistenciais do governo, que não tiram a condição de especial. Terceira, exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados, no ano civil, devendo-se serem recolhidas as respectivas contribuições da atividade. Quarta, exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais. V, exercício de mandato de vereador do município onde desenvolve a atividade rural, ou de dirigente de cooperativa rural constituída exclusivamente por segurados especiais, devendo-se serem recolhidas as respectivas contribuições da atividade. Sexta, parceria ou meação outorgada, desde que ambos desempenhem suas atividades rurais e a outorga seja limitada em até 50% dos 4 módulos fiscais. Sétima, atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, e oitava, atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 11. O segurado especial fica excluído dessa categoria. E a contar do primeiro dia do mês em que a. deixar de satisfazer as condições de segurado especial, sem prejuízo do período de graça, ou exceder qualquer dos limites da outorga de até 50% dos 4 módulos. B. Enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do regime geral de previdência social, ressalvado o limite de até 120 dias de atividade remunerada intercalada ou não, o mandato de vereador exercido no município onde desenvolve sua atividade rural, ou quando a cooperativa que dirige for formada exclusivamente por especiais, ou quando na atividade artesanal, utilizando matéria-prima não produzida pelo próprio grupo familiar, não ultrapassar o limite mensal do menor benefício de prestação continuada da PERSE, ou quando a atividade artística não deixar de ser inferior ao limite mensal anteriormente citado, e quando participar de sociedade empresária ou simples compostas exclusivamente por especiais, sem prejuízo do período de graça. C. Tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário, e
D. Participar de sociedade empresária, de sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada sem exercer a sua atividade rural em regime de economia familiar e a sociedade não for composta exclusivamente por especiais, e a sede da sociedade não for no mesmo município em que desenvolve a atividade rural ou em cidades limítrofes a esta. Segunda a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de a. Utilização de terceiros na exploração da atividade a que exceder a 120 pessoas por dia no ano civil. B. Dias em atividade remunerada em período superior a 120 dias no ano civil. E C. Dias de hospedagem por desenvolver atividades turísticas em período superior a 120 dias no ano civil. Parágrafo 12. Aplicam-se os mesmos requisitos para manter a condição de especial ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorada. Parágrafo 13. O disposto nos incisos 3ª, da atividade remunerada não superior a 120 dias, e v. do mandato de vereador ou dirigente de cooperativa rural, do parágrafo 10 e no parágrafo 14 deste artigo não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação ao exercício das atividades de que tratam os referidos dispositivos. Parágrafo 14. A participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, não o exclui de tal categoria previdenciária, desde que, mantido o exercício da sua atividade rural em regime de economia familiar, a pessoa jurídica componha-se apenas de segurados de igual natureza e sede-se no mesmo município ou em município limítrofe àquele em que eles desenvolvam suas atividades. Artigo 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social consubstanciado nesta lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. Parágrafo 1º. Caso o servidor ou o militar venham a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Parágrafo 2º. Caso o servidor ou o militar, amparados por regime próprio de previdência social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. Artigo 14. É segurado facultativo o maior de 14 anos que se filiar ao regime geral de previdência social, mediante contribuição, desde que não se enquadre em outra categoria de segurado. Nota: essa idade foi atualizada para maior de 16 anos. Seção 2ª. Da empresa e do empregador doméstico. Artigo 15. Considera-se empresa, a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. Segunda, empregador doméstico, a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Parágrafo único. Equiparam-se à empresa, para os efeitos desta lei, o SEI e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras. Capítulo 2º. Da contribuição da União. Artigo 16. A contribuição da União é constituída de recursos adicionais do orçamento fiscal, fixados obrigatoriamente na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência Social, na forma da Lei Orçamentária Anual. Artigo 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da União, poderão contribuir os recursos sobre lucro e faturamento das empresas, na forma da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos para as ações desta Lei de Saúde e Assistência Social. Artigo 18. Os recursos da Seguridade Social oriundos contribuições das empresas sobre a remuneração, lucro e faturamento, do empregador doméstico e dos trabalhadores sobre o salário de contribuição poderão contribuir, a partir do exercício de 1992, para o financiamento das despesas com pessoal e administração geral apenas do INSS, do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social INAMPES, da Fundação Legião Brasileira de Assistência LBA e da Fundação Centro Brasileira para a Infância e Adolescência. Resumindo, todas as contribuições sociais, exceto as oriundas de concurso de prognósticos, poderão ser utilizadas para o pagamento de pessoal do INSS, do INAMPES, da LBA e da FUNABEM. Nota: lembrando que esse é um texto de 1992, está um tanto desatualizado. Artigo 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos dos concursos de prognósticos e do lucro e faturamento das empresas, destinados à execução do orçamento da Seguridade Social.
Parágrafo 1º. Decorridos os prazos referidos no caput deste artigo, as dotações a serem repassadas sujeitar-se-ão à atualização monetária segundo os mesmos índices utilizados para efeito de correção dos tributos da União. Parágrafo 2º. Os recursos oriundos da majoração das contribuições previstas nesta lei ou da criação de novas contribuições destinadas à Seguridade Social somente poderão ser utilizados para atender as ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social. Se gostou dessa forma diferenciada de se ler leis, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar minhas novas postagens. Também não deixe de compartilhar para aquele seu colega concurseiro que você quer que tenha sucesso. Obrigado por ter assistido.